Fala focados! A live de hoje muito especial. Vamos conversar tudo sobre cirurgia torácica com meu amigo Pedro Leite, diretamente do centro cirúrgico. Caraca, E aí, moleque! pessoal? Que cenário é esse? Show de Tudo bom, bola, meu velho? irmão. Vai, Tudo ótimo. E você, como é que tá? tudo na paz. O sinal tá bom aí? O áudio Tá, também? tá. Tá maravilhoso. Na verdade, Beleza. isso é um estúdio, né? Explique para os meninos que você separou um estúdio devidamente temático para a live de hoje. Você não está no centro cirúrgico, isso é tudo uma produção É, cinematográfica. Mentira, mentira. queria eu, viu? Infelizmente, a cirurgia de hoje de tarde atrasou, então não consegui chegar em casa a tempo. Aí tive que fazer a live daqui do São Rafael. Tá ótimo, irmão. Eu primeiramente queria lhe agradecer demais, tá, Pio, Uhum. pela generosidade em ceder um pouco do seu tempo para compartilhar, bicho, para compartilhar um pouco da sua vida, um pouco das suas experiências. Eu tenho absoluta certeza que vai ser engrandecedor para todo mundo, tá? Então, primeiramente, muito, muito, muito obrigado pelo seu esforço, está aí em campo, Uhum. tá? Tava trabalhando, obrigado de verdade, tá? Valeu mesmo. Eu acho que a nossa ideia é que seja exatamente um bate-papo tranquilo, descontraído, e que você possa se sentir à vontade para poder contar um pouquinho sobre a sua história e um pouquinho sobre essa especialidade, a cirurgia torácica, que é uma especialidade extremamente relevante, por vezes pouco conhecida, tá? Então as É. pessoas às vezes não conhecem um pouco da rotina do cirurgião torácico, então tenho certeza que vai ser muito bacana. Vou direcionar um pouquinho esse nosso bate-papo, tá, Pio? Para que a gente possa ter um aproveitamento bacana do tempo, mas fique extremamente à vontade para falar o que você quiser, a hora que quiser. O Não, espaço aqui é nosso, tá? E vamos começar, tá? Obrigado a todo mundo que está presente, a todo mundo que entrou e vamos para cima. Então vamos lá. Peu, fala para mim, cara, para começar. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou nesse centro cirúrgico que você está aí. é. Fala pra gente. Bom, eu formei em medicina pela Escola Baiana, né? Formei em 2013 e depois eu fiz residência em cirurgia geral no Hospital Roberto Santos, aqui em Salvador. E depois desse período fui e prestei prova para cirurgia torácica lá na USP, né? No HC em São Paulo. E acabei ficando lá por um período um pouco maior do que o esperado, né? Algumas portas se abriram para mim, então acabei fazendo um fellow em cirurgia oncológica e minimamente invasiva no Instituto do Câncer em São Paulo, que é o ICESP, né? Que é o Centro Oncológico da USP. E quando eu já ia voltar para Salvador, o chefe de lá do ICESP, da torácica, acabou me convidando para fazer um fellow em cirurgia robótica. Esse fellow seria numa instituição privada, enfim, mas acabei aceitando, né? Não tinha como discordar, era algo que não existia, foi algo pioneiro, né? Até na América Latina, né? Então acabei aceitando, não tinha o que falar, o robô estava para chegar aqui em Salvador, então era uma oportunidade que se abria para mim, e acabei ficando e voltei, né? Recentemente, no início do ano passado, eu voltei para cá, né? Justamente para começar a implementação desse programa aqui em Salvador. Então você totalizou aí 2 anos de cirurgia geral em Salvador e mais Isso. 4 anos de formação Em torácica, exato. 4 anos torácica. específicos em cirurgia 6 anos. torácica. É, 12 aninhos, né? 6 de faculdade, mais 6 de exatamente. Foi outra faculdade, traje... né? trajetória longa para chegar aí, hein? Acho que como em Perfeito. toda especialidade, né, cirúrgica ou clínica, isso demanda um pouco, né, um pouco mais de tempo, realmente, né? Assim, existem várias especialidades que precisam de pré-requisito, né, de clínica geral, cirurgia geral, então isso acaba prolongando um pouquinho mais o período, mas vale a pena, né? Então, quando você tem um objetivo, né, um foco, acho que todos esses passos valem a pena. Então você fez
subespecialização dentro da cirurgia torácica em cirurgias Isso. minimamente invasivas, que a priori eram cirurgias oncológicas por vídeo, e depois Uhum. mais um ano para refinar isso ainda com o uso da cirurgia robótica. Isso, Então, isso. subespecialização. É, Sensacional. Me diz uma coisa, cara. Você fez a sua primeira formação em cirurgia geral em casa, né? isso. Depois você saiu de casa. Fala um pouquinho sobre a sua história geográfica, onde você nasceu, como foi a sua Uhum. experiência fazendo uma residência em casa e depois fazendo uma residência fora de casa. Mudou muita coisa, não mudou? É. Então, assim, eu sou soteropolitano, né? Então, nascido e criado aqui em Salvador. A decisão de fazer a residência de cirurgia geral em Salvador foi pensada, né? O que que acontece? Eu já sabia o que eu queria, que era cirurgia torácica, né? Já era algo que eu já estava em mente. Então, a minha estratégia foi, e o melhor, procurei os melhores centros em cirurgia torácica, e os dois melhores centros eram Porto Alegre, né? E também na USP, em São Paulo. E analisando, assim, a USP tem aquele mito, né, de que você precisa ser da casa, fazer cirurgia geral na casa para entrar, né, em algumas especialidades. Isso é verdade, né? Mas para cirurgia torácica, não. Porque é uma especialidade um pouco negligenciada, né, pelo pessoal da casa. O pessoal busca muito urologia, vascular, aparelho digestivo, plástica. Então, na cirurgia torácica, eu percebi que eu não precisava fazer cirurgia geral lá na USP, né? Então, que tem um perfil de residência um pouco diferente, né, em que você se prepara toda a sua residência de cirurgia geral para fazer sua subespecialização dentro da USP, né, assim, de uma forma bem genérica, é isso que acontece lá. Então, eu busquei fazer a residência aqui, primeiro porque eu estaria em casa, né, então era muito mais cômodo, né, ter família por perto, eu sabia que ia ser um período bem complicado, difícil, puxado, então optei por ficar em casa e isso não me colocaria numa situação de desvantagem em fazer minha subespecialização fora. E dentro daqui de Salvador, na época, eu procurei lugares de residência em que realmente eu sentiria assim que eu saísse preparado para ser um cirurgião geral, né? Eu não queria fazer a cirurgia geral pensando na minha especialidade, eu queria viver a cirurgia geral, né? Me tornar um cirurgião de fato, assim, né? Passar por todo esse processo da plantão, né? O hospital, muitas vezes com poucos recursos, laparotomia, cirurgia de grande porte, eu queria viver aquilo, né? Então, acho que foi minha opção, justamente foi o Roberto Santos por conta disso, que é um lugar realmente, um hospital muito peculiar, e, enfim, tem os pontos positivos e negativos. Na minha época de residência de geral, acho que foi o auge do Hospital Roberto Santos, assim, que as coisas funcionavam melhor, a gente tinha muito acesso a materiais especiais, conseguia fazer cirurgia de grande porte, cirurgias por vídeo, enfim. Então, eu acho que eu consegui aproveitar bem e não me arrependo não de ter escolhido esse caminho, não. Então, mesmo com a convicção da sua subespecialidade, você utilizou isso como uma estratégia, né, Peu? Sim, Você foi mapeou pensado, né? que o seu Uhum, acesso a uma sub num local bacana não necessariamente seria imprescindível que você tivesse lá na cirurgia geral. E estrategicamente você, olha, vou fazer uma boa formação como cirurgião geral, vou exato. ter essa vivência relevante e partir para a sub num segundo momento. Achei fantástico o seu depoimento, seu raciocínio, para Eu mim queria pegar a mão, né? faz Aquele muito velho sentido. assim, pegar a mão de cirurgia, né? Então, eu queria tentar sair um pouco mais preparado, até porque, eventualmente, em São Paulo, eu acabei dando plantões de cirurgia geral, né? Então, isso dava um pouquinho mais de segurança, né? Para fazer esse tipo de coisa, para ajudar lá no orçamento, né? Que o orçamento de residente não é brincadeira, não. Custo paulistano e Pois é, ganho não acompanha. com Me certeza. diz uma coisa, cara. Você falou com muita convicção que você queria cirurgia torácica, né? E isso Uhum, não é uma coisa tão habitual, né? Uma pessoa
antes até da residência de cirurgia geral, já ter essa convicção, Sim. quero cirurgia torácica. Esse Sim. seu processo de tomada de decisão, de escolher a sua especialidade, a subespecialidade, de onde você tirou essa ideia, o que fez você ter tanta convicção do que você queria? Bom, primeiramente, no início da faculdade, eu pensava muito em fazer pediatria, né? Cirurgia pediátrica ou Não, pediatria? pediatria clínica mesmo, né? Foi no início mesmo. Mas, ao longo da faculdade, depois que eu passei nos primeiros estágios, eu desisti completamente. E, naturalmente, assim, acabei me envolvendo com liga de trauma, né? Tinha uma grande amiga minha lá da faculdade também, gostava muito de cirurgia. Então, acabei me interessando também. E tive a oportunidade também de frequentar o centro cirúrgico desde cedo, né? Meu pai é cirurgião, né? Torácico. Então, o interesse da especialidade acabou vindo um pouco daí. Comecei a acompanhar a cirurgia com ele desde o terceiro semestre. E, assim, a primeira cirurgia que eu entrei, odiei. Não foi algo que eu me apaixonei, não foi amor à primeira vista. Não conseguia ver nada, só um cheiro de carne queimada, aquela coisa toda. Assim, decepção. Eu saí de lá do centro cirúrgico decepcionado. Ixi, não quero fazer isso daqui, não. 3 horas em pé, não consegui ver nada. Não, não é isso que eu quero. Aí, insisti mais um pouco, comecei a entender mais, tal. Comecei a dar meus primeiros pontos. Então, foi algo que, sim, o mosquito picou ali, aí já foi, né? Então, foi algo natural, né? Assim, então, minha experiência em cirurgia, em centro cirúrgico, foi desde o início a cirurgia torácica. Eu entrei no mundo da cirurgia geral na residência, né? Então, assim, foi aí que eu comecei a entender a cirurgia geral. Tá? Antes eu só tinha entrado em cirurgia torácica. Então, foi muito desde o início, né? Então, assim, foi algo, acaba que bem previsível, né? Entendi. Eu compartilho um pouco da sua história. Meu pai também é cirurgião vascular. E daí vivenciei exatamente as mesmas situações que você está colocando. Tive contato com a cirurgia vascular durante os meus primeiros anos de faculdade. E aí, depois de um tempo que eu soube que tinha que fazer cirurgia geral para fazer aquilo, porque no primeiro momento eu nem sabia, vascular, sabe? A gente, né, vivencia aquilo e não imagina. Depois que vai entender da história, né, da trajetória. E naturalmente, o que eu percebo, não sei se você percebeu isso também, que eu acredito que a gente começa a criar gosto pelo que sabemos. Vamos nos familiarizando, você passa nas matérias de técnica cirúrgica e aquilo para você não soa como uma pedrada que soa para alguns colegas que talvez não tenham aquela vivência, e aí você começa a gostar mais porque você já tem algum conhecimento e aquilo vai virando uma bola de neve. Você vai se apaixonando cada vez mais pelas coisas que você tem mais vivência. Não necessariamente significa que você se apaixonou por aquilo no primeiro momento. Eu também tive primeiros momentos extremamente desconfortáveis, extremamente não prazerosos, terríveis. E com o tempo, você acredita que aquilo dali é bacana e você vai convivendo com aquilo, vai se familiarizando e aí vai virando uma bola de neve. Cada vez mais você vai buscando, vai gostando e aí, como você falou, é picado pelo mosquito e um abraço. Aí já foi. Então, é uma trajetória muito bacana. Então, você colocou, Pio, algumas coisas. A sua escolha do local. Você falou que existem 2 centros grandes, né, de cirurgia torácica, Porto Alegre, não é isso? E São Paulo. Como foi esse seu processo de tomada de decisão? Decidi, eu quero torácica, eu vou sair de Salvador. Por que você decidiu ir a São Paulo? Como foi que isso funcionou? Isso, eu acabei que durante a residência de cirurgia geral eu consegui fazer estágio nesses 2 centros, né? Tanto Porto Alegre como torácica. Na época, a gente rodava no R1 em cirurgia torácica aqui em Salvador, no Roberto Santos. E eu consegui fazer esse estágio na USP. Né? Então, eu fiz meu R1, estágio de torácica, em vez de fazer aqui em Salvador, eu consegui fazer na USP. Então, para conhecer o serviço, enfim. E no R2 a gente tinha um estágio opcional. E aí eu utilizei o opcional para fazer o estágio de torácica
em Porto Alegre. Então, para conhecer os dois serviços, né? Reconhecidamente eram as duas grandes escolas, assim. Bem da verdade, Porto Alegre tinha, na época ainda, um reconhecimento muito grande pela história do professor Camargo, que é um dos principais nomes aí da cirurgia torácica no mundo, inclusive, né, um dos pioneiros do transplante aqui pulmonar na América Latina, enfim, é um cara que formou toda uma geração de cirurgiões torácicos. E a USP era uma escola que, por ser a USP, né, e também que vinha crescendo muito nos últimos anos, né. Acabou que eu fiz a prova nessas duas instituições, acabei perdendo em Porto Alegre passei para a segunda fase, mas não consegui passar, minha pontuação não foi assim tão boa e era difícil tirar a diferença na entrevista. E acabei passando na USP, né? Então, assim, eu falei, ainda bem que o destino escolheu por mim, né? Porque se eu tivesse passado nas duas, eu teria uma grande dificuldade de escolher, né? Então, porque na época, assim, o professor Camargo era um cara que eu admirava muito pelas histórias até que meu pai me contava, enfim, né? Que ele teve muito contato com o Camargo na formação dele também, então tinha aquela coisa assim, pô, vou para lá, tal. Mas acabou que a porta se abriu para mim na USP e foi a melhor coisa que aconteceu, né? A cirurgia torácica atualmente vem passando por uma transformação muito grande, né, nos últimos 10 anos, com a videocirurgia, agora com a cirurgia robótica, e a USP ela acompanhou todo esse processo, né? E eu cheguei na USP, eu acho que no momento certo, na hora certa, que eu acabei acompanhando isso, e eu tive a oportunidade de me aprofundar nesse mundo e, enfim, acabei fazendo o fellow que minimamente fazia, com colótica, depois o fellow de robótica, enfim. Se eu tivesse ido para Porto Alegre, nada disso tinha acontecido. Então, não sei como seria, mas, enfim, eu acho que estou satisfeito de como as formas aconteceram para mim, entendeu? Sensacional. Isso é o que é valioso. Você trouxe uma coisa muito bacana que às vezes os meninos mais novos ficam nos questionando. E quer que eu faço isso, eu faço aquilo? Cara, deixa a dúvida acontecer quando Exato. efetivamente ela existir, né? Então veja que Exatamente. assim, você fez uma prova, você fez outra prova, foi aprovado em uma, não foi aprovado na outra, tá decidido, brother, não tem... E às vezes Exato. fica muito um desejo de o que é o melhor, onde é que eu faço, cara, estude, viva a sua O melhor é onde rotina, você consegue almeje. passar. Né? As duas eram boas, então, assim, tinham os pontos positivos, pontos negativos, mas acabou que eu não tive nem esse problema para resolver. Perfeito. E sem dúvida, uma trajetória bacana, né? Sensacional. Andando um pouco para o seu dia a dia atual, como é que funciona, cara, a rotina de um cirurgião torácico? O que é que opera? É no público, é no privado? Eu queria entender um pouquinho mais como é que é essa sua rotina, seu dia a dia. Bom, existe aquele mito, né, da cirurgia torácica se limitar muito. Cirurgia torácica é dreno de tórax, traqueostomia, né? Mas, na verdade, acaba sendo uma especialidade muito ampla, né? A gente tem interface com muitas outras especialidades, como oncologia, infectologia, pneumo. É muito amplo, assim, né? Então, a gente opera, basicamente, né, daqui da traqueia até o diafragma. Né? No tórax, a única coisa que a gente não mete a mão mesmo é o coração, que fica mais restrito ao cirurgião cardíaco, né? E porventura a cirurgia vascular, né? Enfim. Então, existe uma gama diversa de cirurgias que a gente faz. Então, assim, vamos lá, desde de cima para baixo, né? Da traqueia, né? Tem as traqueoplastias, por tumores ou por estenose de traqueia, fístulas traqueosofágicas, que é algo que a gente tem visto muito agora com o Covid, muitos casos, principalmente no sistema público, porventura em alguns casos aí no sistema privado, mas é algo assim que é uma demanda muito grande atualmente. A gente teve um papel aí importante nesse sentido durante a pandemia, não faltou trabalho para a gente por conta disso. Em relação ao tórax, a gente tem as mais variadas patologias, como assim, empiema pleural, né? É o ganha-pão aí do cirurgião.
tanto no sistema privado como público, né? Acaba fazendo muita pleurostomia, decorticação pulmonar, né? Nós temos também as doenças pulmonares inflamatórias, bronquiectasias, né? Tuberculose, tem que fazer a ressecção pulmonar, eventualmente. Temos as doenças oncológicas também. Tem as doenças do mediastino, né? Os tumores do mediastino anterior, médio, posterior. Né? Temos também o tratamento cirúrgico para miastenia graves, né? Que é uma doença neurológica. Doenças do diafragma, né? As mais variadas. Então, assim, é uma especialidade muito ampla. Hiperidrose. Né? Hiperidrose, já me esquecendo, né? Hiperidrose, deformidades eu tenho, da então eu não parede esqueço. torácica, né? Deformidades da parede torácica, né? Então, assim, é muita coisa, né, que a gente faz. E quando você começa a ter contato com a especialidade, você vê realmente aí o mundo do que é, né? E, inclusive, eu acho que residência de 2 anos, eu acho que é pouco, né, para a especialidade. E existe aí uma proposta de se transformar em uma especialidade de 3 anos, né? Justamente pela essa gama aí de procedimentos e patologias que a gente lida, né? Não, sem dúvida. Assim, se você fosse pontuar, você falou em ganha-pão do cirurgião torácico. O ganha-pão do cirurgião torácico, a mais frequente seriam essas intervenções relacionadas a empiema? Seria isso? A gente acaba vendo muito, né? Assim, principalmente no sistema público, as doenças pleurais, né? A gente acaba tendo muito mais contato, doenças inflamatórias como tuberculose, né? Neoplasia também não deixa de ser, né? A diferença que a gente no sistema público e no sistema privado é que às vezes a tendência é que no sistema privado você acaba diagnosticando esse paciente mais precocemente. Então, aquele empiema é um empiema mais tranquilo, já não tem um encarceramento pulmonar, né? Você aborda o paciente precocemente, então a cirurgia é muito mais tranquila, muito mais rápida. No sistema público, esse paciente já rodou, está no interior, tomando antibiótico, não teve um tratamento adequado, então acaba numa pleurostomia, né? E com a neoplasia de pulmão é a mesma coisa, né? Esse paciente muitas vezes é metastático para pleura, você só tem a opção de fazer uma pleurodese, uma biópsia, encaminhar para o oncologista, e aqui no sistema privado você consegue ainda, né, ter uma chance de cura maior, né? Você colocou em relação à atuação do cirurgião torácico frente à pandemia, e até que fique claro também para os estudantes, é que houve um incremento muito grande de intubações prolongadas, com necessidade de muitas traqueostomias, e dentro desse contexto, além do quantitativo de tráqueo que vocês fizeram, as complicações relacionadas, né? Então eu entendo que dentro desse contexto de uma pandemia de doentes intubados, todo esse incremento de trabalho relacionado a isso, né? E realmente vocês fizeram muita tráqueo. Não, com certeza. E existem diversos fatores, né, que levaram a esse aumento da incidência de complicações traqueais, né? O principal deles, eu acho que a demanda, a sobrecarga do sistema de saúde, isso é inegável do que aconteceu. Muitos pacientes até graves sendo conduzidos em estruturas não muito adequadas, né, estruturas improvisadas de hospital, muitas vezes sem um equipamento adequado, sem uma equipe multiprofissional muito bem treinada, muitas vezes sendo cuidados por profissionais menos experientes, né? Então, isso acaba levando, e o próprio perfil do paciente de Covid é um perfil de paciente difícil de manejo, que é aquele paciente grave. Qual era o paciente que complica, no geral? É o paciente idoso, então esse paciente ele tem uma mobilidade cervical reduzida, é o paciente obeso, que tem uma via aérea difícil, né? Então, são situações, é um paciente que vai chegar na emergência grave, desaturando, com via aérea difícil, então vai levar, né, a dificuldades e futuros problemas, né? Então, isso aí, com certeza, interferiu bastante. Fora isso, tem uso prolongado de corticoterapia, né, pacientes graves com uso prolongado de drogas vasoativas, né? Toda essa combinação de fatores realmente resultou nesses problemas.
Entendi. E você acha, Pio, assim, que frente a essa rotina, né, assim, como é que você entende, por exemplo, a relação do cirurgião torácico com o consultório, né? Porque o que a gente identifica muitas vezes é que existe uma idealização ou uma expectativa de que a vida de um cirurgião é eminentemente como você está aí, com a touca, com foco no fundo, saindo tarde do hospital. Em relação a essa proporção, né, da necessidade ou da demanda de vocês estarem presentes em consultório e em relação à presença hospitalar, como é que você baliza esse seu dia a dia? Você fica muito em consultório, seu fluxo de pacientes ele vem mais do hospital, é sobreaviso? Como é que, em relação a essa sua rotina, como é que isso funciona? Isso é uma espacialidade peculiar, né? Assim, a gente tem pouca demanda espontânea, né? É difícil você encontrar um paciente assim, eu vou num cirurgião torácico hoje, né? Até mesmo patologias que acabam sendo muito restrita a gente a tratar, como, por exemplo, a hiperidrose, esse paciente geralmente ele não vem em demanda espontânea, geralmente ele é encaminhado por algum outro colega, esse paciente passou por um dermatologista, né? E foi encaminhado para a gente. A gente tem pouca demanda espontânea, é uma demanda mais referida, né? Daí a dificuldade até de você, esse início de inserção no mercado de trabalho, ele é difícil, né? A gente tem uma grande atuação intra-hospitalar, né? Acho que todo grande hospital ele precisa de um cirurgião torácico, existe uma demanda importante de complicações pleurais, traqueostomias, né? Interconsultas, essa interface que eu estou te falando, né? A gente sempre está lidando com especialidades diferentes, né? Por conta disso, né? Então, e o consultório tem que existir, né, para você ver seu pós-operatório, para você ver um paciente, você ter um local, né, para você ter sua referência, né, de encaminhamentos, enfim, né, mas é uma demanda realmente mais de encaminhamento, né, você tem que ter A nível né, hospitalar, né? Pelo que você hospitalar. está me contando, é uma rede de referência intra-hospitalar e que muitas vezes a sua rotina do consultório vai mais, talvez, num contexto do do acompanhamento dos seus doentes, do que essa busca pelo, como você falou, vou ao cirurgião torácico hoje. Isso não é uma coisa como, Não às vezes, tem. no plástico, né? Na cirurgia plástica, existe essa busca, né? O cara tá lá em casa Isso. e aí, por algum motivo, ele decide buscar. Eu acho que pensar nisso, pensar na trajetória do paciente, na trajetória da especialidade, é uma coisa que, por vezes, a gente não lembra. Focamos muito nas cirurgias, no intraoperatório. Adorei uma cirurgia de aorta, vou fazer vascular. Normalmente o fluxo da decisão vai nessa linha. E pensar um pouquinho, entender um pouquinho a trajetória do seu paciente, de como ele vai chegar até você, ao meu ver, é imprescindível. Porque note como você falou, poxa, eu tenho uma especialidade que ela é eminentemente hospitalar, eu preciso de uma rede de network, de boas relações também no contexto hospitalar, não é aquela Sim, com rede de certeza. encaminhamento ambulatorial, onde você tem um cardiologista que manda para o endócrino, é um encaminhamento ambulatorial, tem um encaminhamento ele é intra-hospitalar, ou seja, pensar em fazer cirurgia torácica sem ter um suporte hospitalar de alta complexidade, você vê com uma dificuldade. Eu imagino que seja É difícil, é complicado. difícil. Até no interior, né, a gente tem essa dificuldade, assim. São poucas cidades do interior que têm uma cirurgia torácica aí mais desenvolvida. Aqui tem agora um grupo. Tem um colega meu que agora está em Santo Antônio de Jesus, ele chegou lá agora, ele está começando o serviço lá. Em Feira de Santana é algo que tem também se desenvolvido mais, mas são poucas cidades, né? Vitória da Mas são Conquista, cidades que têm uma boa estrutura. isso, São exato. são Cidades têm cidades uma do boa interior da estrutura. Bahia que têm uma estrutura hospitalar bacana. Exato. É difícil, né, você implementar. Você precisa de um suporte de UTI, né, de uma equipe multiprofissional, treinada, um hospital com recursos realmente, né, para você poder fazer uma cirurgia com segurança, né. Algum pós-operatório teu não vai para UTI? Rapaz, olha,
a gente tem buscado mudar isso, viu? De via de É regra porque sempre vai, via de regra sempre vai, né? Mas a gente que lida com cirurgia minimamente invasiva, a gente existe ainda mais o protocolo ERAS, né, agora, né, de recuperação do paciente, de preparo do paciente, otimizar isso. Então, o que é protocolo ERAS, meu amigo? Por favor, explica pra gente um pouquinho, que eu nunca ouvi falar disso, não. não, então, um protocolo assim em que você visa, né, você fazer realmente apenas o essencial ao paciente, né, e você visa assim uma recuperação mais rápida, né, você diminuir porventura qualquer erro, enfim, você otimizar a recuperação do paciente, né, com medidas baseadas em dados científicos, né? Então, hoje em dia, sabe, a questão do jejum, né? Aquela discussão toda, o paciente ficar não sei quanto tempo em jejum para poder fazer a cirurgia, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. O paciente com jejum prolongado, ele já pode entrar numa cirurgia e ter um pior resultado por conta desse jejum prolongado, alterações, né, metabólicas, enfim. Então, em relação assim, o paciente tem que ir para a UTI, fica 24 Entendi. horas imobilizado no leito de UTI. Não, esse paciente tem que ser deambulado precocemente, né? Diminui o risco de trombose, enfim, todos esses conceitos. E quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, a gente tem que ter um conceito da cirurgia desde lá do início, minimamente invasiva, né? Preparo do O paciente. preparo do paciente, o paciente praticar uma atividade física antes no pré-operatório, cessação do tabagismo, né? Então, esse conceito minimamente invasivo, você vê, esse paciente realmente precisa de uma punção venosa central para fazer esse procedimento cirúrgico, ou é só protocolar, né? Então, você ter essa visão, né? E isso acaba impactando no resultado final, né? Que na recuperação do paciente. Então, esse paciente acaba se recuperando melhor, complicando menos, indo para casa mais cedo, né? Tudo isso. Perfeito, perfeito, sensacional. E você acha, Peu, que existe um perfil para o cara ser cirurgião torácico ou não? Qualquer um pode ser cirurgião torácico? Eu acho que qualquer uma, basta você querer, né? Agora existe o perfil do médico, né? Enfim, você e mais especificadamente da cirurgia, né? Você tem que ter primeiro muita resiliência, né? Eu acho muita resiliência, porque não é fácil, né? E empatia, né? Eu acho que isso é uma das principais características aí essenciais para você se Perfeito. tornar um bom médico, né? E a partir Dá- daí, em relação à técnica cirúrgica e tal, isso aí você vai desenvolvendo, né? Nem todo mundo nasceu com um dom de conseguir dar um ponto, mas isso com treinamento você resolve, né? E o mais importante de uma cirurgia é você saber a teoria em relação a saber quando indicar, quando não indicar uma cirurgia, que é uma das coisas mais difíceis, né, a se fazer, enfim. Então, não existe assim, eu acredito que não tenha nada assim muito específico, né? Mas você colocou duas características imprescindíveis, né, para um bom médico e por tabela para um bom cirurgião: resiliência e empatia. Eu acho que são características efetivamente relevantes e valiosas, porque Marcelo bate muito nessa tecla e a gente também, que um bom cirurgião, bicho, é um bom médico. Com Não tem certeza. por que desconectar. É simples a matemática, né? Às vezes idealiza-se que, né, o perfil do ogro, do cara rude e tal. Isso aí não existe. O que E existe é cada que vez mais um tem bom menos médico espaço para isso, né? Para aquele já foi. cirurgião, assim, já foi, não existe mais. Você tem que ter uma boa relação aí com todo mundo, com todo funcionário, equipe multiprofissional do hospital, né? Isso, trabalhar num ambiente mais leve, né? Saudável, acho que isso todo mundo só tem a ganhar, né? Com certeza, com certeza. Ô, Peu, você vê assim, você já colocou algumas coisas em relação à formação, né? Que existe uma transição na formação do cirurgião torácico hoje. Você colocou duas escolas, né? Que pelo que eu entendi, a formação está mudando.
né? Uhum. Pode passar, né, de 2 para 3 anos a formação do cirurgião torácico, e você também percebe que existe hoje essa transição de tentar reduzir o impacto da morbidade cirúrgica, tornando as cirurgias mais minimamente invasivas, não é isso? Uhum. Algo mais você percebe que vem transicionando na formação e na atuação do cirurgião torácico? Olha, eu acho que esses são os dois principais fatores realmente, né? A cirurgia torácica era vista como uma cirurgia muito mórbida, né? Com grandes incisões, com muita dor, né? E isso se transformou completamente aí com a cirurgia por vídeo inicialmente, né? Agora com robótica, veio agregar muito, né? E é uma especialidade que vem chamando muita atenção. Eu lembro que na época que eu prestei residência, era pouca gente, né, que procurava saber e fazer cirurgia torácica. Hoje em dia, é uma das especialidades mais disputadas. Haja vista, assim, retrospectivamente, pensando na quantidade de cirurgiões torácicos que chegaram em Salvador nos últimos anos, isso é impensável, né, há um tempo atrás. Né? Houve um boom assim, da especialidade realmente impressionante. Né? Entendi. Perfeito, perfeito. E em relação ao perfil do paciente, né, a gente pensou na trajetória, se você fizer uma média assim, média de idade, hábitos, são todos tabagistas, como é que é o perfil do paciente que você opera? Varia muito assim, a depender da patologia, né? Por exemplo, se a gente for pensar em pacientes de hiperidrose, geralmente são pacientes aí, adultos jovens, né? Adolescentes, previamente rígidos, tranquilos, né? Se a gente for pensar aí em pacientes com neoplasia, né? São pacientes mais velhos, muitas vezes com comorbidades, né? E de uma maneira geral, o paciente de cirurgia torácica é um paciente complexo, né? Aquele paciente idoso que fuma, tem doença pulmonar prévia, tem doença coronariana, né? Tem outras comorbidades também. Então, realmente isso eleva um pouco a complexidade dos casos, né? Tanto que os casos oncológicos atualmente, eu acho que como qualquer outra especialidade, têm sido discutidos muito em reuniões multidisciplinares, para a gente ter a visão do pneumo, a visão do oncologista, né, para a gente poder realmente levar aquele paciente o tratamento mais adequado. Né? Então, em geral, a gente acaba lidando com pacientes realmente complexos, né, assim, do ponto de vista geral. Né? Entendi. E dentro desse contexto, dessa rotina toda que você me contou, sobra espaço para o cirurgião torácico ter um hobby? Como é que é essa rotina fora desse contexto? Não, com certeza. Eu acho que isso é fundamental, né, para nossa saúde mental. Não dá para viver de medicina 100%, né, o tempo inteiro. Então, eu sou um cara que sempre gostei de praticar esportes, né? Assim, então, desde criança, eu gosto muito de correr. Porventura, eu gostava de jogar futebol, mas eu era goleiro, então depois que eu entrei para cirurgia, eu me aposentei. Marcelo Então, eu comecei falou a. que fez muito gol em você. Não sei se é mentira, se é Não, verdade, mas disse que deitava. não era bem assim, não. Mas a gente. Então, parei de jogar bola, mas aí agora eu tô com um hobby novo que é jogar tênis, um esporte que eu acabei por uma forma assim meio que imprevista, né? De uma forma meio ocasional, comecei a praticar e, putz, gostei bastante. Sinto não ter começado antes, né? Então, eu gosto muito de também. Estou procurando a voltar também a exercer um pouco a leitura fora da medicina. Esse último ano, desde que eu voltei aqui para Salvador, foi um ano muito intenso assim de trabalho e tem me consumido muito. Então, eu acabei, né, parando um pouco de ter essa leitura fora da medicina, que eu também acho bem, né, bacana, mas estou tentando voltar. Gosto de cozinhar também, nos tempos livres. Então, é isso, você E, tem que ter, e né, tem que você ter a tem, fuga. você tem convicção de que vou falar agora um pouco a minha ótica, né? Eu Hum, percebo que se olha o contexto que você se insere. Você se insere numa rotina eminentemente hospitalar,
Uhum. Você lida num contexto de doentes graves, né? Num contexto de dificuldade técnica, doente complexo, cirurgia complexa, ambiente hospitalar. Se você, protagonista da condução, né, desses casos, dessas situações, se você não está bem, cara, se você não está bem preparado fisicamente, bem preparado mentalmente, o resultado final de um Pedro, pessoa física, desgastado, cansado, no final desse processo, talvez a sua atuação profissional perca um pouco de qualidade. Isso é a minha opinião. Eu vejo que Não, com certeza. esse nosso policiamento, não só como cirurgião, né, mas como médico, como qualquer profissional, para buscar um equilíbrio bacana em relação a isso, no final das contas, também quem se beneficia disso é o nosso paciente. É o Não, com nosso. certeza. E isso, às vezes, a gente, talvez por uma formação baseada em muita resiliência, quase sobrevivência, nos acostumamos durante esse treinamento, né, a situações muitas vezes extremas. E aí a residência acaba, a vida continua, e às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, né, de reduzir o modo residente de vida e ativar um pouco mais o modo longevidade, né? Porque eu acho que você quer Não, se com manter certeza. Olha, operando e convivendo com isso ao longo da sua vida. no início da cirurgia, da minha residência de cirurgia torácica, sem brincadeira nenhuma aqui, não estou aumentando nada não, isso realmente aconteceu Aqui de é verdade, verdade. aqui é o lugar da verdade. Pode. Nas primeiras 2 semanas de residência lá em São Paulo, eu não vi o sol. Eu acordava antes do sol nascer, entrava no hospital, saía do hospital tarde da noite, e isso se repetiu, porque eu fiquei de sobreaviso, plantão, e sobreaviso de transplante. Então essas 2 semanas se embolaram, eu não via o sol. E aí no meu primeiro final de semana livre, eu acordei sábado de manhã, aquele solzão assim, eu falei, foi uma sensação muito estranha. E eu falei, porra, eu não tenho nada para fazer, o que é que eu vou fazer aqui hoje? Eu fiquei agoniado, falei, eu não sei o que fazer, porque era o meu tempo livre, eu não sabia o que fazer, né, nesse tempo. Foi algo assim muito estranho. E agora que eu voltei em Salvador, né, a gente está... sim, você acaba voltando com um pouco mais de tempo livre e você vai se ocupando, né, ao decorrer do tempo. E hoje eu ainda tenho um pouco de ranço, assim, às vezes eu tenho uma manhã livre e eu fico, caramba, eu não estou fazendo nada. Eu falei, não, estou fazendo alguma coisa, eu estou cuidando de mim, vou praticar um esporte, eu vou na academia, eu vou, né, descansar, vou ler alguma coisa. Então, a gente tem muito, quando você sai da residência, você fica muito assim, não, eu tenho que estar no hospital, eu tenho que estar Acelerado. trabalhando, eu tenho que estar acelerado. Eu falei, não, pô, você pode organizar, ter uma rotina melhor e mais saudável, né? Essa sua vivência, né, de 2 semanas, eu acho que eu vivi por uns 3 anos na residência de vascular Né? de sol. E daí você entra na hemodinâmica de manhã, aí tem uma janelinha assim, você ainda consegue ver um raiozinho de sol, mas acho que essa sensação que você descreveu é exatamente assim. Nós perdemos a capacidade de não fazer nada. Exato. O hábito de girar numa intensidade alta é tão grande que quando você está num sábado de manhã em casa, como todo ser humano normal, você estranha. É como se... Peraí, eu tô parado, eu tô errado. O que é que eu não estou Você fazendo? fica com peso na Entendeu? consciência, né? Peso na consciência. E hoje em dia, assim, saúde mental, né? A gente tem que cuidar da gente, tanto da parte física, mas também do mental, né? A gente veio com a pandemia, tanta gente sofrendo por conta disso, né? Ou por ter ficado muito tempo em casa, recluso, né? Perda de entes queridos, enfim, adoecendo, né? Também. Então, assim, a gente tem que se cuidar, não tem outro caminho. E atividade física, né? Hobbies, eu acho que isso ajuda bastante. Como eu falei, eu acho que o Pedro, cirurgião torácico, que vai prestar o serviço, e você como prestador de serviço trabalha com vidas, trabalha com gente, se você está
bem equilibrado, se você tá feliz, se você tá bem treinado, teu serviço é melhor, cara. Com E certeza. isso é percebido pelos pacientes, isso é percebido pela equipe, sabe? Então, eu hoje acredito e defendo realmente que se você quer melhorar sua qualidade de assistência, se você quer melhorar o seu serviço, se você quer melhorar o profissional que você é, diminuir um pouquinho essa intensidade de trabalho significa melhorar sua qualidade. Então, eu convivo com muitos cirurgiões, a gente conversa bastante, e para mim isso vai ficando bem claro, de que às vezes... Agora, alguém chegou para Pedro e conversou sobre isso na residência, na formação, em algum momento alguém lhe sugeriu que você pudesse ser um cirurgião melhor se você tivesse, né, mais descansado, se você tivesse mais preparado mentalmente para essa rotina. Imagina, você chegou da residência, caiu no meio de uma pandemia, situações extremas de trabalho, desgaste generalizado e você ali no olho do furacão, sabe? Isso realmente é importante que a gente se prepare, que tenha isso claro na cabeça para que a gente faça nosso serviço cada vez melhor. E isso assim, isso vem, eu acho que é um processo de geração, né? O que eu vejo assim, quando hoje em dia o termo qualidade de vida, eu quero ter qualidade de vida, né? Então, isso é muito falado entre os mais jovens, né? Entre os médicos de uma geração mais jovem. Você vai falar isso para um cara de uma geração, né, anterior à sua, o cara vai falar, qualidade de vida, o que é isso? Você está falando, não tem que ter qualidade de vida, você tem que trabalhar, dar duro, não sei o quê. Dinheiro. Então, mas uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem que saber dosar. Agora, eventualmente você vai ter que ralar, vai jogar duro na residência, vai ter que estudar, sentar a bunda na cadeira, vai ter que dar plantão, mas você tem que usufruir do seu tempo livre, conseguir, né, balancear isso daí, porque é realmente contraproducente, né, você ficar nessa neura o tempo inteiro. Esse equívoco, Peu, ele é muito comum, né? É o equívoco da dicotomia. É o Exato. cara que é mais velho e que é o 80, ele acredita que um balanço de qualidade de vida é o 8, né? E não é. É o meio termo, sabe? Mas é que isso também é muito mão. confundido também com o pessoal mais novo. Eu vejo que também o pessoal vai para o outro extremo também. Vai para o 8. Assim, vai para o 8. Acho que a gente tem que chegar num consenso e seguir. É evitar a dicotomia. Você não tem que ser o cara 80, o trabalho, e é só aquilo, e também não pode ser muito desapegado a tudo. É um equilíbrio, é o meu termo, como você falou. Poxa, na hora de trabalhar, vamos trabalhar, na hora de fazer residência, vamos fazer residência, na hora de ser um bom interno, vamos ser um bom interno. Agora, também temos que pensar no outro lado. Eu acho que essa dicotomia, né, que por vezes acontece do mais velho, né, não ter a capacidade de dosar para baixo, e do mais novo também às vezes demorar um pouquinho para engrenar, eu acho que é o ideal. É exatamente onde você encontra uma meia embreagem, um meio termo bacana que faz com que as coisas aconteçam de forma bacana. Se você, Peu, tivesse a oportunidade hoje de falar com o Pedro interno, alguma coisa que lá no 5º ano você não sabia e hoje você sabe, o que seria? Qual conselho você daria para você mesmo? Rapaz, difícil, viu? Mas assim, a gente não tem muita noção, né? Quando a gente está ali na faculdade, a gente fica muito... A nossa maior preocupação é com a prova, com a semana de prova e tal, né? Aquela coisa, aquele estresse, acho que é a pior coisa do mundo. É muita prova, não sei o quê. E aquilo ali, você nem sabe que ali é o início de tudo e que é a coisa mais fácil que vai acontecer para você daquele período, né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar, até um pouco filosófica, mas assim, a gente curtir um pouco mais a trajetória, né? Curtir mais o nosso momento e não ficar pensando muito lá na frente. Que a gente tem esse hábito, né, de ficar, quando a gente está na faculdade, a gente fica pensando muito na residência. Você está na residência,
Na primeira você já está pensando na segunda, quando está na segunda já está pensando em entrar no mercado de trabalho, você está no mercado de trabalho, eu quero me estabelecer, quero... Então, assim, eu acho que os objetivos, eles são importantes, fundamentais, é o que nos move, né, à frente, a gente evoluir, mas, assim, a gente tem que ter a capacidade de poder curtir aquele momento, curtir sua faculdade, né, curtir sua residência, que são momentos, assim, realmente especiais, né, e que não voltam, né, não voltam. Eu tenho muita saudade da minha época de faculdade, muita saudade da época de residência, dos colegas, daquele convívio ali diário, por mais que você tivesse lascado, mas assim, você tá ali com todo mundo, era muita resenha, era muito legal. Então Eu assim, curtir o compartilho momento, também. né? Curtir o momento e traçar seu objetivo e correr atrás, né? Eu acho que é Uma difícil, mas... coisa não exclui a outra, não é isso? Não quer Exatamente, dizer exatamente. que o Pedro do quinto ano não tivesse plano na vida. O cara vai ter o plano na vida, ele vai ter a meta, ele vai ter o objetivo, mas nem por causa disso ele vai deixar de viver aquele momento, né? Que às vezes você fica Uhum. esperando, ai meu Deus, o sonho que eu, né, vou trabalhar, vou estar num hospital bacana, e aí quando chega isso, se você não olhou para trás e não, poxa, não, tô no lugar Desperdicei, né? onde eu quis estar, mas foi bacana a trajetória. Eu acho que eu aproveitei bem, fiz boas amizades. Eu acho que isso Exato. é de um valor, assim, É o que realmente fica, né? É o que inestimável. É o que importa no fica. final. É isso aí, a trajetória, se ter curtido, né? Aproveitado ao Perfeito. máximo. Tanto Você no aspecto falou profissional, mas pessoal. em trajetória. Você faria alguma coisa diferente na sua trajetória, assim, mas ou não? Olha, tudo aconteceu de uma forma muito natural, né? Acho difícil falar assim, faria alguma coisa diferente, até porque eu acho que tudo deu certo. Então, assim, eu acho que eu não ousaria mudar nada, não, viu? Acho que se eu pudesse realmente pensar lá atrás, assim, né? Eu lá no sexto ano, para fazer uma residência, e me pensando 7 anos depois da minha formatura, eu, putz, eu não poderia imaginar que eu estaria aqui agora, assim, entendeu? Acho que eu estou muito satisfeito, estou feliz com tudo que aconteceu, tudo que vem sendo construído, e acho difícil se eu mudaria alguma coisa, sabe? Eu estou muito Não, realizado, assim, sou um cara muito quando, realizado profissionalmente atualmente, assim, não tenho o que quando, falar. quando o cara coloca que o desejo da mudança seria ter começado a jogar tênis mais cedo, é porque realmente zerou a vida, né? Assim, o ressentimento não ter começado a jogar tênis antes é porque efetivamente tá tudo bem. Tá, tá. Mas vamos treinar para aprender junto a jogar também, para compartilhar esses momentos Não, você bacanas já é também, especialista, eu velho. vi que você foi campeão outro dia, Não, pô. que Então eu fiquei nada. até assim com medo de se enfrentar você e ser humilhado. Então eu vou treinar mais para poder Não, ter a honra não. de poder jogar contra você, pô. Nada disso, bicho. Ó, queria agradecer demais. Eu acho que quando a gente pensou no teu nome para esse momento, a gente tinha convicção de que ia ser realmente muito bacana, como foi. Você é um cara empolgado, né? Você é um cara que transmite muito prazer pelo que você faz. Você não deixa nenhuma dúvida do quanto você gosta da tua profissão, do teu trabalho. E nós pensamos que esse espaço aqui ele deve ser compartilhado por pessoas como você, sabe? Que mostram que efetivamente, e aí já conversamos com oftalmologistas, com ginecologistas, com cirurgiões oncológicos, vasculares, uros, e que é importante essa gana, cara, essa felicidade, esse tesão que você tem no que você faz e que o resultado vem. Diga-se onde Uhum. você está, o que você já conquistou numa trajetória tão curta. Então, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por conceder um pouco do seu tempo. Realmente, em nome de toda a equipe do Foco, eu queria muito lhe agradecer, que foi realmente muito legal. Não, gostaria de agradecer o convite, foi uma honra, né? Esse projeto aí bacana de vocês. Conheço você lá da época de faculdade, né? Mas acabou tendo mais contato aí depois que eu cheguei aqui em Salvador.
conheço o Marcelo desde a época do módulo, que a gente jogava lá Já fazia futsal. gol em você, né? O cara que ele era da turma mais velha, né? Ele pegava os Ah, gurizinhos e aí maltratava. Mas de vez em quando a gente fazia umas gracinhas lá com ele. Acabei reencontrando ele lá em São Paulo, né? Ele fez plástica lá na USP e tal. De vez em quando a gente se batia lá. Mas enfim, então foi um prazer. Eu acho que muito sucesso aí para vocês. E estou disponível aí para o que vocês precisarem. show de bola. Muito obrigado, Peu. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. De verdade, valeu e até a próxima. Boa noite Valeu, um e fiquem com abraço. Deus. Até mais. Tchau.